Fala pessoal, Caio Vinícius na área, a gente está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje você vai aprender como estilizar os seus mockups, como você pode personalizar qualquer imagem que você queira trabalhar como mockup. Então é muito comum a gente ver aqui na internet, a gente vê aqui no YouTube vários vídeos ensinando a como colocar a sua imagem dentro de um mockup, enfim. Cara, é legal isso, mas como já tem muito conteúdo sobre, eu decidi fazer algo diferente. Então eu quero mostrar para vocês como vocês podem já usar as imagens que vocês usam como mockup, mas criar um fundo diferente, personalizar seu próprio background, né? Criar suas imagens de uma maneira diferente daquela que todo mundo usa. Então, dessa forma, você consegue destacar mais o seu trabalho. Então, a ideia desse vídeo vai ser essa. Então, chega de papo e bora lá pro Photoshop. Bom, pessoal, aqui eu já tenho as imagens que a gente vai utilizar. Então, eu peguei uma imagem bem simples, uma imagem bem padrão que a gente acha em qualquer banco de imagens, seja ele free, seja ele pago, enfim. É a imagem padrãozinha aqui, base de um mockup. Então, como eu falei, eu não vou focar em mexer no produto, e sim como criar um background, para a gente sair daquele modelinho padrão base que todo mundo usa. Então, nesse caso, eu já fiz o recorte, já fiz a seleção, e aqui eu já tenho a sombra também, a gente vai trabalhar um pouco mais com essa sombra, eu vou mostrar para vocês como funciona o meu processo aqui dentro do Photoshop. Então, vamos lá, eu vou criar um novo background, como se fosse uma perspectiva, diferentes perspectivas, que é algo que está bem na moda atualmente, né? Então, vamos lá, como que eu começo esse projeto? Eu vou pegar minha ferramenta de Shapes, né, tecla de atalho U, que é esse quadradinho aqui. Você pode clicar com o botão direito do mouse e ver vários outros formatos de Shapes que a gente tem. E daí eu vou criar um retângulo. E daí, cara, você pode escolher a cor que você quer desse retângulo, né? O importante é você já verificar se aqui ele está como shape ou forma, né? Ou path, que é traçado. Nesse caso, a gente precisa que ele seja como shape, ou então forma. Maravilha. E daí eu vou criar simplesmente aqui um retângulo. Maravilha, vou colocar ele aqui embaixo, né, para ele ficar por baixo da sombra. Essa sombra eu vou até desabilitar a visualização dela por enquanto. E a gente vai trabalhar um pouco de perspectiva sobre esse retângulo. Como que eu faço isso? Ctrl T ou Command T, eu habilito o famoso Free Transform. E daí, se eu seguro a tecla Command ou Ctrl e clico nesse ponto aqui do centro e arrasto para um lado ou para o outro, eu posso criar a perspectiva da forma que eu quiser. Então eu vou trazer uma perspectiva mais ou menos assim, posso deixar isso aqui mais para baixo. É lógico que eu vou tentar casar ao máximo com a perspectiva da cena que eu tenho, no caso a perspectiva aqui dessa caixinha e desse vidro, né? Eu vou deixar algo mais ou menos aqui assim, e daí eu posso aumentar esse carinha também, ó, trazer ele mais para fora aqui da cena para a gente ter um crop maior. Depois a gente vai falar sobre o crop também. Então beleza, eu fiz aqui o primeiro retângulo. E daí eu vou chamar esse retângulo de base. Então vem aqui e renomeio, tá? Base. Fechou. O que eu vou fazer agora é criar outros retângulos e a gente vai começar a trabalhar um pouco de volume também. Eu vou criar uma nova camada, ferramenta de retângulo de novo. Vou puxar isso aqui. Essa camada ficou abaixo, certo? Então aqui eu vou colocar como baixo mesmo. Você pode renomear da forma que você quiser, não tem problema. E agora, para a gente já começar a fazer uma diferenciação de plano, a gente vai começar a trabalhar um pouco de luminosidade, porque a luminosidade forma o quê? Volume. Então, para isso, eu vou criar uma camada de ajuste de curvas, e nessa camada de ajuste de curvas eu vou clipar, né? Ou seja, para ela afetar somente a camada que está logo abaixo, que é a camada que tem o nome de baixo, né? E daí eu vou pegar essa curva e vou puxar ela um pouquinho para baixo, né? Para poder escurecer. Então, olha só que legal. Dessa forma, eu já crio um primeiro volume. Então, eu já consigo fazer uma diferenciação de plano simplesmente trabalhando o volume. O que não me impede, de momento algum, chegar nessa parte que eu tenho aqui de cima, que foi o que a gente chamou de base, e mexer, trazer ela um pouco mais para cima, né? Ou um pouco mais para baixo. Isso aqui fica ao meu critério. Eu posso trazer isso aqui para cá, posso deixar ela mais um pouquinho para cima aqui, eu acho que vai ficar interessante. O que eu preciso fazer depois é simplesmente pegar essa outra camada e trazer ela para cima de novo para poder se encontrar. Então você percebe que você tem total controle o tempo inteiro. E isso é algo que eu acho bastante importante. Você tem uma edição totalmente controlável, né? É o que eu vejo que muita gente acaba deixando de lado. Cara, você precisa ter controle daquilo que você está fazendo. E para a gente ter ainda mais controle, para mostrar para vocês que a gente tem total controle, a gente pode criar ainda mais duas perspectivas diferentes. Como que eu posso fazer isso? Cara, se eu puxar esses dois retângulos que a gente criou, essas duas bases, trazer para cá, por exemplo. Olha só, eu crio uma nova possibilidade de perspectiva nesse ponto aqui, né? No novo ponto de fuga. E daí eu posso pegar essa parte de baixo aqui e trazer para cá também, até ela se encostar. Aí, então agora eu tenho esse encaixezinho aqui
Bem feito. Maravilha. O que eu posso fazer agora? Posso continuar criando novos planos, novas perspectivas. Então, ferramenta de forma de novo. Crio mais um shape. Menos aqui assim. Vou deixar ele por baixo de tudo, porque eu não preciso preocupar com corte nem nada. E daí eu vou criar mais um ajuste de curva e vou linkar nesse cara. Vou clipar. E por que eu vou criar esse ajuste de curva? Para fazer agora a separação desse plano, né, que é a base, para esse aqui. Então, se a gente olhar para nossa cena, e aí agora entra aquela questão do seu olhar crítico. Se a gente olhar para nossa cena, a gente vai ver que a nossa imagem, ela tem a luz indo da esquerda para a direita. Então, para eu fazer essa diferenciação de plano aqui, agora eu não vou escurecer esse plano. Não faria muito sentido. O que eu vou fazer então? Eu vou clarear esse plano. Então eu venho aqui na curva e vou levantar um pouquinho e agora eu deixo ela mais clara. Olha só, já fiz aqui uma diferenciaçãozinha. Legal. Agora eu posso fazer o último plano que vai ficar aqui por trás. Então mais uma vez eu vou criar uma nova camada em branco, por baixo de tudo, ferramenta de shape, e vou colocar isso aqui, ó. Pode deixar ele grande, não tem problema, né? Ele além do tamanho, porque ele vai ficar escondido. E de novo, para fazer essa diferenciação, vou criar mais uma curva, vou linkar e vou deixar um pouquinho mais claro do que a base. Só um pouco, não tão claro como esse aqui. Só um pouquinho mais claro do que a base. Fechou. Só que vocês podem perceber que aqui, ó, não está encaixando 100%. Então, o que eu vou fazer? Velho, simples. Eu vou puxar esse carinha um pouquinho mais para a direita. No caso, é esse aqui. Então, eu puxo ele um pouquinho para a direita até eu conseguir encostar bem nesse biquinho aqui, ó, bem nessa quina. E aí, eu tenho um encaixe perfeito. Então, aqui a gente já começa a ter o nosso background a partir da perspectiva que a gente vai montando e, como eu falei, totalmente controlado, né? E daí a gente pode renomear isso aqui também, é sempre bom você estar renomeando. Vou colocar isso aqui como parede direita e aqui como parede fundo. Maravilha, coloco toda essa galera dentro de um grupo, Ctrl G ou Command G, chamo isso aqui de BG. Show! Agora eu vou habilitar, né, a nossa sombrinha aqui. Então, cara, nessa sombra dá para fazer de diversas maneiras. Inclusive eu tenho um vídeo aqui somente sobre recorte de sombras, mas pra gente não perder muito tempo com isso, não é o foco aqui, eu vou simplesmente transformar esse cara em Multiply. E agora eu vou controlar essa transição de sombra através dos níveis, né? Porque essa sombra aqui, simplesmente, em modo Multiply, simplesmente vai ficar visível aquilo que é mais escuro. Então, eu só preciso deixar escuro a parte de sombra, né? Esse recorte aqui eu preciso deixar ele mais claro. Utilizando uma ferramenta de contraste, seja levels, curvas ou uma ferramenta de brilho e contraste mesmo, eu posso deixar aquilo que é claro ainda mais claro e dessa forma o que fica visível é somente a sombra. Então, aqui eu já tenho essa sombrinha de contato e uma sombrinha projetada que vai funcionar muito bem pra gente. Então, aqui tudo certinho. Vou deixar essa sombra aqui em preto e branco, né? Não é, digamos assim, que não é o correto, mas eu vou deixar ela aqui em preto e branco só para não perder muito tempo falando sobre sombra. Como eu falei, tem um vídeo aqui no canal somente sobre sombra. E aí, vai uma dica agora para vocês, que é a seguinte. Para eu não ter que ficar selecionando esses dois caras aqui ao mesmo tempo para poder movimentar, você pode selecionar essas duas camadas de uma vez, botão direito, e você habilita essa opção de Link Layers. Dessa forma, eu posso clicar em qualquer uma das camadas, por exemplo, essa camada aqui do vidro, né, dos produtos, e arrastar isso aqui para um lado ou para o outro, e dessa forma a sombra vai se movimentar também. Então, assim, não tem perigo de eu movimentar só o produto ou só a sombra. Toda vez que eu movimentar um ou outro, né, os dois vão se movimentar juntos. Vou até renomear aqui para produto. Maravilha. E agora vem alguns efeitos que a gente pode aplicar dentro da nossa cena para deixar isso aqui ainda com um visual mais agradável. Então, o que eu posso fazer para trabalhar melhor essa cena, né? Para deixar isso aqui com um visual, com um aspecto ainda melhor? Eu posso trabalhar aqui alguns layers de ambientação. Então, eu posso ambientar melhor esse nosso mockup, esse nosso produto. Então, para isso, ó, mais uma vez, eu vou criar uma camada de ajuste de curvas, vou clipar e vou pintar um pouco de volume. Eu acho que isso aqui está muito flat. Então, eu vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo para criar um contraste. E olha como já ficou mais interessante. Ó. Maravilha. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou só voltar um pouquinho. Eu vou fazer a mesma coisa, vou criar mais uma curva, vou puxar ela para baixo. Aí,
E agora eu vou inverter essa máscara dessa cor para ela ficar preta e ela vai sumir, todo o efeito vai sumir. E agora usando o pincel, eu vou pintar um pouquinho de sombra, né? Vou revelar um pouquinho dessa curva, que foi uma curva que a gente usou para criar sombra, para trazer um pouquinho de sombra, olha só, nessas áreas aqui, ó. E assim ganhar um volume um pouquinho mais nítido, um pouquinho mais intenso, principalmente aqui na base, para esse nosso produto. Show de bola! Agora eu vou fazer mais um layer de ambientação, que vai ser um layer de preenchimento sólido ou solid color. Então, venho aqui, solid color. Vai ser a mesma cor que a gente está usando aqui no BG, né, nos nossos retângulos, enfim, não tem problema. Eu vou clipar para afetar somente o produto. E aqui eu vou alterar o blend mode dele de normal para multiply. Você não entendeu por quê? E aí eu vou simplesmente deletar vou inverter essa curva, perdão, essa máscara, Command I, inverti, sumiu tudo. Pego a ferramenta de gradiente linear, e daí eu vou revelar, olha só, isso aqui, ó, pintando com gradiente, só aqui na base. O gradiente tem 30%, 40% de opacidade. Para que isso? Porque dentro desse cenário aqui, pessoal, ainda mais quando a gente tem um vidro branco como esse, é comum que a gente tenha uma refração, ou seja, as cores do ambiente, elas vão refletir sobre o nosso produto. Então aqui eu crio uma sombrinha, né? Uma sombrinha de contato, uma refração aqui do contato do produto com a base, né? Com a superfície. E pensando ainda em ambientação, indo um pouco mais em ambientação, eu posso criar outro solid color com a mesma cor, clipar esse cara e mudar o blend mode dele de normal para color. O que esse blend mode faz? Ele mantém exatamente a mesma luz, a mesma luminosidade da nossa cena e altera somente as cores, né? Que é o que eu quero. E daí eu vou diminuir a opacidade ou preenchimento para uns 15, 20%. Para quê? Para que essa cor ela apareça mais bem de leve, só para tirar esse branco 100% que a gente tinha aqui no frasco. Então dessa forma eu consigo uma ambientação ainda melhor. Aqui no outro que a gente criou, no outro solid color, eu acho que ele está muito forte, eu vou até diminuir um pouco aqui da intensidade dele. Ele pode ser bem de leve mesmo. Show! E agora, para a gente finalizar, eu posso criar alguns efeitos interessantes de iluminação. Então, como a gente sabe que a luz dessa cena vem da esquerda para a direita, eu posso reforçar essa luz. Como que eu faço isso? Cara, crio mais uma curva, puxo aqui para criar um contraste de luminosidade, puxo para cima, inverto essa máscara, Command I ou Ctrl I, e usando a ferramenta de gradiente radial, que é esse da bolinha, com opacidade de uns 60%, eu venho aqui, ó, faço um cliquezinho e eu trago essa luz para dentro da minha cena. Agora eu tenho essa luz mais pronunciada da esquerda para a direita. Olha que interessante. E dessa forma eu consigo ter um controle bem legal de onde a luz está vindo, onde ela está batendo e onde a sombra está acontecendo, né? Para onde a sombra está se esticando. E se você quiser ainda manter mais controle, né? Que você pode, então isso que é interessante, você trabalhar dessa maneira mais controlável em toda a sua cena. Se você quiser ter mais controle em questão de cor, você pode. Como você pode fazer isso ainda, né? Só para a gente poder finalizar. Aqui no grupo Background, que a gente criou no início do vídeo, eu vou mudar o blend mode dele de Path Through para normal. Por que eu faço isso? Porque dessa forma eu posso criar um ajuste de Hue Saturation, que ele vai afetar somente tudo que está dentro desse grupo, sem precisar clipar nem nada. Então ele vai afetar todos os shapes que a gente tem aqui. Nesse caso eu nem precisava alterar isso aqui de blend mode, né? Nem precisava mudar o blend mode porque eu não tinha mais nada. Mas caso eu tivesse mais alguma coisa, poderia fazer isso, que esse ajuste de Hue Saturation afetaria somente aquilo que está dentro do grupo. Então eu posso a qualquer momento vir aqui agora, ó, e alterar, por exemplo, a matiz. Ah, gostei dessa matiz aqui, ó, dessa cor. Posso alterar também a saturação. E aí, aqui eu preciso mexer, né, nesses dois carinhas aqui, porque a gente trabalhou a ambientação na outra cor. Então você pode dar 2 cliques, pega a cor base, agora que é o verdinho, dá 2 cliques, pega a cor base, que é o verdinho. Então você consegue ver que, independente daquilo que você faça, você tem total controle. E lembra que eu falei que eu ia passar mais uma dica final, que seria sobre crop? Então a gente pode fazer o seguinte ainda, para poder ter um crop mais legal para a cena, e aí mais uma vez você conseguir diferenciar os seus mockups do geral que a galera usa hoje em dia. Então, ó, tecla C, eu habilito a ferramenta de crop. E daí eu posso pegar isso aqui e arrastar para um lado ou para o outro, e a gente vai colocar esse nosso produto dentro da regra dos terços. Então, olha só, vou posicionar ele nesse terço aqui, talvez um pouquinho mais para cá, assim também. E olha só,
ter um crop mais interessante para o meu produto. Se eu quiser um crop mais fechado ou um crop mais aberto, igual a gente tinha, eu tenho esse controle, né? Mais uma vez, a palavra aqui é controle. Ou então, quero deixar aparecendo menos a base aqui embaixo e mais aqui em cima. Então, olha que interessante. Daí você consegue ter os seus mockups totalmente personalizáveis e totalmente controláveis e editáveis da maneira que você quiser. Então, a ideia do vídeo é essa, te mostrar como você pode ter total controle em cima daquilo que você está fazendo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero realmente que vocês tenham curtido. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai adorar saber que as vagas para o meu curso Social Media Design versão 3.0 estão abertas. Esse que é o curso ideal para você que deseja realmente dominar o mercado do design para as redes sociais. Dentro do curso você vai aprender todas as técnicas e ferramentas para que você possa levar o seu trabalho para o próximo nível e se destacar da grande maioria que ainda tenta e não consegue o seu lugar dentro do mercado do design para as redes sociais. Para fazer sua inscrição é só clicar no link que está logo abaixo e eu estou te esperando junto com os mais de 13 mil alunos. E é claro, se você curtiu esse conteúdo e se você quer mais conteúdos como esse, já deixa o seu like e se inscreve no canal aqui também para você ser notificado assim que sair vídeo novo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero vocês num próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto e valeu!